Olá, colegas, os médicos do trabalho, os profissionais de saúde do trabalhador, os profissionais de segurança no trabalho, todos, enfim, incluindo empresários, trabalhadores que estão ouvindo este pitaco do professor Jorge Teixeira. Vamos lá. No dia 26 de abril de 1968, aconteceu uma grave explosão numa mina de carvão nos Estados Unidos. Corpos ficaram soterrados durante dias e dias. Isso resultou na ideia de que no dia 28, assim foi determinado pela Organização Internacional do Trabalho, no dia 28 de abril, nós fizéssemos uma reflexão pelo Dia das Vítimas de Acidente de Trabalho e de doenças relacionadas ao trabalho. Nós tivemos uma lei 11.121, que é de 2005, que criou o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e de doenças do trabalho. Então ficou assim determinado aqui no Brasil o dia 28 de abril como Dia Nacional em memória das vítimas de acidente e de doenças ocupacionais, de doenças relacionadas ao trabalho. Eu fiz o comentário no início da razão do dia 28 de abril ser dedicado às vítimas de acidente de trabalho, de doenças relacionadas ao trabalho. Citei que o dia 26 de abril de 1968 deu origem a este pensamento, uma grave explosão que aconteceu em uma mina de carvão nos Estados Unidos. Coincidentemente e infelizmente, no domingo 26 de abril, tivemos um grave acidente de trabalho com um serralheiro em Copacabana, durante a construção do cenário que vai abrigar o show da Shakira, da cantora Shakira. Isso foi domingo. O trabalhador foi socorrido, levado ao pronto-socorro Miguel Couto, mas não sobreviveu. Que infeliz coincidência. Mais do que nunca, com este exemplo, devemos fazer uma reflexão no dia de hoje. Isso não é dia de festa, é um dia de reflexão, como foi feito pela Fundacentro, me parece que ontem, em praça pública, o que é muito bom. E podemos refletir um pouco mais. Podemos refletir, eu tenho aqui os dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Em 2025, tivemos 806 mil acidentes de trabalho. Quando eu falo em 800 mil acidentes de trabalho, eu estou incluindo também as doenças relacionadas ao trabalho. Repito, 806 mil acidentes de trabalho. Quantas mortes? 3.644 mortes.
em 2025. Muito bem. Quais são os polos com responsabilidade para os 806 mil acidentes de trabalho? O primeiro polo é uma total incoerência. Dentro dos 800 mil acidentes de trabalho, um dos polos que nós devemos destacar e fazer uma reflexão são as unidades de saúde, hospitais, pronto-socorro, acidentes com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem do trabalho, com maqueiros. Tudo isso por sobrecarga de trabalho, por agentes biológicos. E há um indício de que a norma regulamentadora número 32 não vem sendo respeitada. Um outro polo é o crescimento de transtornos mentais. No B91, perfeito? Como acidente de trabalho, como doença relacionada ao trabalho. Há crítica de alguns de que não há tantos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Que existe muita invenção, exageros. Estão colocando um atestado de incompetência em quem faz o nexo. Pense nisso. Muito bem. Estão colocando em descrédito alguns colegas peritos. Por que não fazem a contestação de forma robusta pelas empresas? Ah, vocês fazem? Tentem fazer melhor ainda. E tentem melhorar o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser saudável para evitar esse segundo polo que colabora com 806 mil acidentes de trabalho e 3.644 mortes. Muito bem. Mais um polo, o setor de transporte de carga, com alta letalidade entre motorista de caminhão. Aí entra a medicina de tráfego também, não apenas a medicina do trabalho. Vamos aqui fazer um registro. Foi uma total incompetência a renovação automática autorizada pelo governo, através do ministro de Transporte, como bonificação para quem não cometeu nenhuma infração de trânsito. Não pode ter renovação automática, pelo menos sem exame médico. O exame médico de renovação da CNH. Perfeito? Como também foi de total incompetência ter um espaço maior para a renovação, 10 anos. É um absurdo. Porque é tempo mais do que suficiente para as doenças que possam impactar na direção veicular estarem acontecendo. Perfeito? Talvez possa estar neste contexto o número maior de acidentes de trabalho relacionados a sinistro de trânsito. E aí nós temos que lembrar também as motocicletas, do iFood, da uberização do trabalho, sem treinamento para os trabalhadores, aumentando muito
o número de acidentes com motoboy. Muito bem. Vamos parar com essa história de ficar culpando o trabalhador. Nós temos que refletir o que nós podemos fazer para que a morte, o acidente, não venha a acontecer. Então, falei do polo das unidades de saúde, o outro polo, não é? Dos transtornos mentais, da pressão exercida no ambiente de trabalho, o assédio moral no ambiente de trabalho, por vezes em grandes empresas, até na Petrobras, onde eu trabalhei. Perfeito? Muito bem. Eu aqui tenho que destacar áreas onde os acidentes de trabalho estão acontecendo em maior escala na questão do transporte de carga. O estado do Mato Grosso. Eu gostaria de destacar. É o estado que vem, talvez aí pelas estradas, abarrotada de caminhões, com o avanço do agronegócio, venha correspondendo com acidentes nas estradas. Alguns, não, por vezes até todos, como um acidente de trabalho também. Perfeito? Claro, o sul e o sudeste corresponde a 68% dos casos de sinistro de trânsito, de acidente, que acontece com o transporte de carga. Muito bem. Se você for fazer uma pesquisa do B91, o que é o B91? É o benefício, corresponde ao auxílio doença acidentária. Aliás, o nome correto é auxílio por incapacidade temporária. Auxílio doença é um termo que não se usa mais. É auxílio por incapacidade temporária. Quando este auxílio por incapacidade temporária acontece por acidente, de trabalho ou doença relacionada ao trabalho, ele passa a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária acidentária, que a Previdência chama de B91. Se a gente for fazer um levantamento de B91 2025, o primeiro grupamento a destacar é Lerdort. Vem afastando muitos trabalhadores, a questão do ombro, do manguito, a síndrome do supraespinhoso, a epicondilite lateral, a síndrome do túnel do carpo, são doenças que podem ter relação com o trabalho e que vem afastando, perfeito? Os trabalhadores. O outro polo são os transtornos mentais, comportamentais. É o transtorno pelo estresse no trabalho, não é? Ou o transtorno pós-traumático, do assalto no local de trabalho, da violência com o pessoal que trabalha no aeroporto quando o avião atrasa, não é? A violência que acontece por vezes com bancários, com os médicos no pronto-socorro. Tudo isso é capaz de levar a um transtorno pós-traumático relacionado ao trabalho. Perfeito? E aí vem outras consequências. Cada vez mais, nós temos que aumentar a vigilância, protegendo os trabalhadores, evitando este tipo de manifestação extremamente nefasta, que vai impactar até na família desses trabalhadores. Perfeito? Muito bem. O outro polo, as perdas auditivas, que não afasta, mas deixa o trabalhador com esta manifestação extremamente ruim para ele. A perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão sonora é motivo de notificação com o B91. Perfeito?
é uma doença relacionada ao trabalho. Eu falei desses focos de doenças de acidente de trabalho e gostaria de reforçar cada vez mais para que os documentos exigidos para as empresas pelas normas regulamentadoras não fossem documentos cartoriais. O programa de gerenciamento de risco tem que ser um documento que possa ter medidas que evitem o acidente que aconteceu em Copacabana, que levou à morte do serralheiro. Perfeito? Imprensado por elevadores que estavam sendo construídos para o show que vai acontecer no dia 2 de maio em Copacabana. Que tristeza, perfeito? Então, cada vez mais nós temos que caprichar no inventário de risco. Trabalhar no inventário de risco com a identificação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, para evitar os transtornos mentais que estão aqui documentados por mim, em levantamentos do ponto de vista epidemiológico. Perfeito? Vamos caprichar, vamos fazer com que cada empresa, cada vez mais, pense no seguinte: fazer pelo trabalhador, fazer pelo ambiente de trabalho é aumentar as vendas, é aumentar o lucro das empresas. Dia de reflexão hoje, o dia 28 de abril. Tá? Esse momento que é oferecido pelo Inquality e pelo professor Jorge Teixeira. Entre no nosso site, no nosso canal do YouTube. Entre no nosso site, você que pertence a uma empresa que está desejando fazer cursos voltados para a identificação e avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Estaremos no final de maio com um curso presencial aqui no Rio de Janeiro, mas oferecemos os nossos cursos online também. Faremos um curso por transmissão direta, com o participante podendo interrogar, né, fazer questionamentos. Isso vai acontecer em junho, também voltado para a questão da identificação e avaliação de fatores de risco psicossociais. Se eu não me engano, vai acontecer no dia 6 de junho. Entre em contato com o nosso representante, garanta a sua vaga. É um curso por transmissão pela plataforma Zoom, com uma vantagem: você vai ficar com esse curso para continuar consultando. E temos também cursos voltados para o manejo dos questionários validados, que você pode utilizar, você que é profissional da área de saúde do trabalhador. A norma regulamentadora número 1 não está informando quem é que deve fazer a identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Pode ser o médico? Pode. O médico do trabalho. Pode ser o psicólogo? A psicóloga? Pode. Pode ser o psiquiatra? Pode. Perfeito? Mas se for da área de saúde, melhor. Melhor. Porque sem querer ferir aí o colega da engenharia. Mas se for da área de saúde, fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho tem tudo a ver com a área de saúde. Perfeito? Um abração!